Olá, eu sou Luciano Gatti e esta é Na Trilha da Energia, uma série de 5 documentários que atravessa o Brasil para entender o que está por trás da equação economia, energia e meio ambiente. No episódio anterior, eu fui até as ruas de São Paulo para descobrir o que a população sabe a respeito de eletricidade. Para começar a entender um pouco mais sobre energia elétrica, eu fui até a Universidade de São Paulo conversar com o professor Cláudio Furukawa. Depois eu fui até Juiz de Fora para conhecer o começo dessa história aqui em nosso país. No Rio de Janeiro, eu conversei com Marcos Bressani, da EPE, empresa de pesquisa energética. Falei com Carlos Rittel, da WWF. E para entender melhor como estamos nos preparando para o futuro, eu conheci projetos de ponta como o das cidades inteligentes e uma usina de ondas. Eu conversei também com Edmilson Moutinho sobre a geração de energia elétrica no Brasil em tempos de pré-sal. Eu continuo na estrada e nossa trilha está só começando. No dia a dia, quase ninguém pensa no caminho que a energia elétrica percorre para que a gente aperte um botão e um aparelho comece a funcionar. Trata-se de um caminho longo e cheio de etapas que conectam o poder público, os setores elétrico e industrial e a sociedade. O programa de hoje vai conectar os pontos dessa rede e mostrar como se dão os processos de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica no Brasil. Quem me ajuda a ligar os pontos aqui é o professor Edmilson Moutinho, do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. A energia que nós precisamos enquanto usuários agora da energia, que é a energia com aquele conforto, com aquela qualidade e principalmente com aquela segurança, né? O que o ser humano não gosta é faltar energia na hora que ele não previu, né? Isso é horrível, né? Quando ela está lá, a gente nem lembra que ela está lá, parece que veio de Deus, né? A energia nasce em algum lugar, precisa ser levada para outro e isso precisa de investimentos, no caso do gás precisam gasodutos, no caso do petróleo precisam oleodutos e você precisa de sistemas para transportar. No caso da eletricidade, ela é uma energia difícil de estocar, você não estoca eletricidade. Então ela depende de ser estocada lá na fonte, na forma da água, por exemplo, ou aqui embaixo, próximo aos consumidores, na forma de baterias. Ora, na forma que a gente trabalha, a gente estoca na forma das águas. Ora, isso está longe, cada vez mais distante. Não faz sentido você mudar a cidade de São Paulo para o Acre para aproveitar a energia que está lá, né? Você tem que trazer a energia de lá para cá. E isso envolve riscos. Isso envolve riscos porque a logística elétrica, as redes de transmissão estão expostas a acidentes. E para entender melhor o caminho que a energia percorre, eu começo por uma unidade geradora. Essa estrada vai nos levar até uma termoelétrica movida a gás. Todo mundo se lembra da crise energética que o país atravessou no início da década passada. Por causa do tempo reduzido de construção, as termoelétricas foram uma solução rápida para equilibrar o suprimento elétrico. Hoje, elas atuam como uma garantia do sistema, quer dizer, quando há picos de consumo ou pouca água nos reservatórios das hidroelétricas, são elas que complementam a produção e fornecem a eletricidade que falta. A termoelétrica que estou indo conhecer utiliza gás natural como fonte geradora. Ela tem capacidade de 780 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade com mais de 2 milhões de residências. Até a década de 60, quando a Petrobras resolveu sediar aqui as operações da Bacia de Campos, Macaé era uma pacata vila de pescadores. Hoje, mais de 4.000 empresas estão instaladas na cidade, que cresceu muito nos últimos anos.
termoelétrica que nós estamos indo visitar hoje opera gás natural. Quem irá nos guiar nessa visita é o engenheiro Geraldo Braga, que vai nos explicar passo a passo o funcionamento desta usina. Bem, Luciano, aqui é onde tudo começa, tá? É o início do nosso processo. Essa linha que aflora aí do chão é a linha de gás natural e ali na frente ele é dividido para alimentar as 3 unidades geradoras, as 3 turbinas a gás, tá? O processo começa com a queima dos gases, que chegam aqui por canos subterrâneos. O oxigênio que possibilita a combustão é filtrado, exatamente para evitar a entrada de impurezas. O alto calor gerado pela queima destes gases vai movimentar uma turbina, que por sua vez movimenta o eixo do gerador. É este movimento que gera energia elétrica. Luciano, essa aqui é a caldeira de recuperação de calor. Essa caldeira, ela no seu interior, ela é composta de muitos tubos, muitas tubulações e grande parte dessas tubulações preenchidas com água. O calor gerado na queima dos gases não é desperdiçado. Um processo chamado ciclo combinado reaproveita este calor. As altas temperaturas aquecem uma caldeira. Lá dentro, uma série de canos expostos ao calor transformam água em vapor. O vapor gerado movimenta uma turbina, que por sua vez movimenta outro gerador que gera ainda mais energia. A energia elétrica sai do gerador e, depois de ter sua tensão elevada em um transformador, vai para uma subestação, onde será encaminhada para o sistema. Daqui desse ponto, a energia elétrica é entregue ao Sistema Interligado Nacional, que é constituído pelas maiores linhas de transmissão do país. No próximo bloco, eu sigo a trilha da energia por dentro dos fios. Transmissão, gerenciamento e distribuição de eletricidade estão na minha rota. O sistema elétrico brasileiro é composto por mais de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão. Essa rede liga todo o país, permitindo, por exemplo, que a eletricidade produzida no sul seja consumida no nordeste. É que todas as usinas liberam seus elétrons nessa malha comum. E depois disso, não dá para saber de onde vem a eletricidade que está sendo consumida. Eu estou indo conversar com Patrick Bandeira. Ele vai nos explicar como funciona o processo de transmissão de eletricidade. Esse é o Patrick Bandeira e ele é responsável pela implantação, manutenção e operação de linhas de transmissão. Não é isso, Patrick? É isso mesmo, Luciano. Patrick, quais são os componentes de uma rede de transmissão? Luciano, basicamente a rede de transmissão ela é formada pelas linhas de transmissão e seus componentes, como nós podemos ver a torre de transmissão, os cabos condutores, as cadeias de isoladores e também os cabos para-raios e pelas subestações de transmissão, onde estão localizados os diversos equipamentos de transmissão, como exemplo, os transformadores de potência. Como funciona a rede de transmissão? A energia elétrica ela é produzida nas centrais geradoras, ou seja, nas usinas, que normalmente ficam distantes dos centros de carga, das cidades, dos consumidores. Então, é necessária a rede de transmissão para poder fazer a interligação entre esses dois componentes, as usinas e os consumidores. Então, a rede de transmissão faz o papel de transporte. Por que a tensão é elevada antes de ir para a rede de transmissão? A energia gerada nas usinas, ela é gerada em média tensão. E transmitir a energia com esses níveis de tensão a longa distância não seria
economicamente não seria viável, porque haveria muitas perdas na transmissão e os equipamentos teriam que ser projetados e dimensionados para suportar uma corrente muito alta. Por isso a tensão é elevada logo na saída das usinas para que seja transmitida em alta tensão. E por que as torres de transmissão, elas têm formatos diferentes? O formato das torres de transmissão ele já é definido no projeto. Ele vai depender das condições do terreno onde a torre vai ser assentada, das condições climáticas da região, ou seja, dos ventos, onde vai ser definido se ela vai ser uma torre mais reforçada ou menos reforçada, enfim, são características de projeto. É lá que são definidos os formatos das torres de transmissão. O que são aquelas bolas laranjas que ficam presas aos fios das linhas de transmissão? Então, aquelas bolas laranjas, Luciano, elas são as chamadas esferas de sinalização. E como o próprio nome diz, a utilidade, a função principal dela é exatamente sinalizar quando as linhas de transmissão cruzam as rodovias, por exemplo, quando elas passam as linhas umas por cima das outras, é bom que haja essa sinalização, e até para aviões e helicópteros poderem visualizar onde está passando a linha de transmissão. Onde termina a rede de transmissão? Luciano, a rede de transmissão ela termina na subestação de um grande consumidor, que é uma grande indústria, uma fábrica, porque ele pode ser diretamente ligado no Sistema Interligado Nacional. Ou então na subestação da rede de distribuição, onde a tensão é reduzida para que a energia elétrica possa ser utilizada pela sociedade. Quem controla o fluxo da energia, ou seja, quanto se gera, como se transmite e se distribui toda a eletricidade, é o ONS, Operador Nacional do Sistema. Eu fui até lá e conversei com Tristão Araripe, que me explicou o que é o Sistema Interligado Nacional. O sistema elétrico ele é composto por uma grande quantidade de usinas dos diferentes tipos, hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, localizadas nos diferentes pontos do país. Então, essa grande rede de geração e transmissão é controlada em tempo real aqui nessa sala, que é o Centro Nacional de Operação do Sistema. O Centro Nacional opera 7 dias na semana, 24 horas por dia, monitorando em tempo real o equilíbrio entre produção e consumo de energia elétrica. Não existe nunca produção em excesso, a produção é sempre equilibrada ao consumo. É sempre um equilíbrio perfeito. Existe uma atividade chamada programar a operação, em que você no dia anterior programa como vai ser a operação no dia seguinte. Mas ao longo do dia você pode ter uma tempestade num local, pode ter uma onda de calor numa cidade que faça as pessoas ligarem ar-condicionado. Então, a operação real pode ter desvios em relação ao programado. E aqui você vai ajustando para que você cumpra as metas programadas de geração e transmissão. E são esses desvios que às vezes causam a falta de energia elétrica em uma determinada região, no país, numa cidade? O sistema tem milhares de componentes. Então, o sistema é planejado para suportar a falha de qualquer equipamento. Mas, às vezes, acontecem falhas duplas ou triplas, que o sistema não foi planejado para suportar. Então, nesses momentos, você tem o que é chamado de blackout. Um blackout pode atingir um bairro, pode atingir uma região, pode atingir um estado, ou pode ter até uma amplitude maior. E aí a função do Centro Nacional é fazer com que a influência do blackout seja a menor possível e recuperar o sistema, botar de novo o sistema em funcionamento no menor tempo possível. A rede de distribuição é o último trecho, desde que a eletricidade é gerada pelas usinas até a casa das pessoas, a indústria e o comércio. A tensão elevada para garantir a eficiência da transmissão, quando chega aqui na subestação de distribuição, precisa ser novamente reduzida para ser entregue à população. Quem explica isso é Albino Mota. Elas saem através das redes de distribuição, né? No nosso caso aqui são redes aéreas, que são os postes que a gente vê nas ruas. Né? A partir daí, ela vai sendo rebaixada em transformadores de distribuição para atender os pequenos centros de consumo, algumas residências. E aí sim, ela está na tensão adequada para o consumo de energia, 127, 220 volts. Que tipo de perda existe na rede de distribuição?
Tem a perda técnica, né? A perda técnica, ela é inerente ao transporte de energia, né, nos sistemas elétricos. Ela é um fenômeno físico, né, do aquecimento dos condutores com a passagem da corrente elétrica. É por isso que no transporte de energia, desde das geradoras, né, até o cliente, as tensões vão aumentando quando se transporta grandes blocos, né, até sendo reduzida até chegar à casa do cliente. Porque quanto maiores os blocos de energia, né, com maior tensão, menores são as perdas técnicas. E a perda comercial, né, que é o furto de energia, o popular gato. O furto de energia, ele causa muitos problemas para o sistema elétrico, né, por piorar a qualidade do fornecimento e também de aumentar as perdas técnicas. Essa é uma energia de péssima qualidade, porque não está dimensionada, tem um grande risco de acidentes. No próximo bloco, eu atravesso a ponte e vou até a comunidade da Babilônia, um lugar com um visual incrível que tem uma rede de distribuição à prova de gatos. Eu estou indo até o Morro da Babilônia, uma comunidade que existe há 105 anos, entre a Praia Vermelha e o Leme, na zona sul do Rio de Janeiro. Recentemente, o local foi equipado com uma rede de distribuição à prova de gatos. Quem vai me contar essa história é o André, que participou do processo de instalação da rede. E aí, André? Eu sou o Luciano. André, tudo bem? Beleza, graças a Deus. Como vai? E aí, vamos conhecer o morro, então? Vamos sim. Vamos lá. Esse é o Morro da Babilônia, uma das favelas pacificadas do Rio de Janeiro. Antes da pacificação, a maioria das instalações elétricas eram clandestinas, os famosos gatos. E como quase ninguém pagava conta de luz, o consumo de eletricidade era desordenado. Agora essa realidade parece estar mudando. André, de que forma a pacificação dos morros está impactando no consumo de eletricidade hoje no Rio de Janeiro? Bom, diretamente nas comunidades, né? A Light atua nas comunidades desde 1979, porém, ao longo do tempo, as comunidades foram dominadas por milícias e tráfico, e impedindo que a Light trabalhasse nessas comunidades, trazendo uma energia de qualidade. Uhum. Com a entrada das unidades pacificadoras, a Light pôde entrar, identificar os problemas da comunidade e fazer com que a qualidade da energia fornecida melhorasse, de forma a trazer uma rede moderna, uma rede que o cliente fique satisfeito, não tenha mais interrupção. E o que essa nova rede tem de diferente? E quais as vantagens desse novo modelo? Bom, essa rede é uma rede blindada, né? A capacidade de energia fornecida da comunidade foi triplicada. Essa rede, hoje é uma rede à prova de gatos. É uma rede telemedida, onde eu consigo todas as informações daqui de campo dentro da nossa base no centro do Rio. Ou seja, eu quero saber a sua residência agora, quanto está consumindo. Eu entro com o código da sua instalação e sei exatamente naquele momento qual a energia que você está consumindo. E diferente do faturamento convencional, onde eu só vou acompanhar o consumo de um cliente quando chegar o leiturista ir até a residência, anotar a leitura, que eu vou saber qual o consumo daquele cliente. Então, a atuação, caso venha a ter algum tipo de irregularidade, ele é imediato. Como que é medido o consumo? O consumo é medido da mesma forma que o equipamento que você tinha na sua residência, na parte convencional. É um equipamento, só que ao invés de você ter um relógio, né, o mais conhecido como relógio, que é o medidor de energia elétrica, você tem uma placa, que é um circuito eletrônico, e esse chip, ele pega essas informações do seu consumo e envia para a gente, e a gente lá confere se 100% das leituras foram descarregadas. Havendo impossibilidade de alguma leitura por falha de comunicação, falha de sinal, não ser captada, aí sim a gente tem intervenção humana. A gente traz um leiturista aqui, mas apenas para tratar esses casos pontuais, que são raros. Né? E como as comunidades pacificadas hoje recebem esse novo conceito de consumo de energia? Você tem que pagar pela sua energia elétrica. A gente faz todo um trabalho em conjunto. A parte de medição e a parte de eficiência energética, né?
Porque eu não tenho como trazer hoje uma conta para um cliente sem caber no bolso dele, né? Então a gente tem um pacto de compromisso. A Solight ajuda com os projetos que ela tem na comunidade, como Comunidade Eficiente, que é o qual eu faço parte, que a gente substitui geladeiras em mau estado, a gente faz a substituição de lâmpadas, fazemos reformas elétricas em unidades consumidoras que estão em situações precárias. Então temos também palestras educativas, visita porta a porta, ensinando ele qual a maneira correta de utilizar essa energia. A gente está indo na casa da Vera, uma moradora antiga aqui na comunidade. Aqui, ó, acho que é aqui, hein? Vamos lá. Vera? Olá. Oi, Vera. Tudo Luciano, bem? Prazer, tudo bom? tudo Prazer. bem? Sou o André. Tudo bem, Vera? Tudo bem? Tudo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Dá licença, hein? A Vera mora aqui na comunidade da Babilônia, nesse visual incrível, há 27 anos, não é isso? É verdade. Você pagava eletricidade antes do projeto de pacificação? Sim, eu sempre paguei energia elétrica, né? E antes a gente pagava, mas a gente tinha muitos questionamentos, porque não funcionava muito, porque as pessoas faziam ligações e atrapalhavam a nossa rede. Era carga muito forte, às vezes a gente ficava sem luz porque pegava fogo na rede. Muitas vezes a gente ouviu dizer de pessoas que deixavam a geladeira aberta para refrescar. E agora eles têm que fazer diferente, né? André, fala pra gente quais são os equipamentos que mais consomem eletricidade numa casa. Isso depende muito da quantidade de membros da família, né? As pessoas às vezes acham que o chuveiro é o maior vilão. Muitas vezes a geladeira se torna o maior vilão, né? Uma família pequena. Uma família muito grande, quanto mais pessoas usando o chuveiro elétrico, é o aparelho que mais consome energia no domicílio, vezes as horas trabalhadas no mês, acaba influenciando no valor da conta. Mas a geladeira, que trabalha o tempo inteiro, se você não regular bem o termostato da geladeira, você pode ter um grande vilão e você nem sabe. Eu vi que você tem uma geladeira nova, não tem? Eu tenho. Eu aproveitei o projeto da Light aqui, com toda a reforma, e troquei a minha geladeira. E tem alguma diferença nessa geladeira da que você tinha antigamente? Ah, tem. Essa agora já é preparada para menor consumo, né? E isso é bom. Isso o André pode falar bem, né? O André, que é responsável pela área de eficiência energética, ele pode dar algumas dicas pra gente de como utilizar a energia elétrica de uma maneira mais consciente, não é, André? Certo. A melhor maneira é sempre trocando os equipamentos eletrodomésticos antigos por eletrodomésticos eficientes com o selo do Procel, né? Que são os equipamentos que têm o menor consumo. Outras dicas é que com esse visual maravilhoso, manter janelas abertas para que entre a luz natural e também entre o ventinho, com esse vento do mar, né? Então você economiza no ventilador e na lâmpada, já tem uma economia boa. Você tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa para o André? Micro-ondas consome muita energia? Micro-ondas consome. Interessante é que aqueles pratos, você fazer um frango assado no micro-ondas, o tempo de uso de micro-ondas é que vai influenciar no seu consumo. Para esquentar um prato de comida não tem problema. Não vai se privar de usar os equipamentos por gastar. Uma curiosidade minha em relação a computador, porque eu tenho filhos jovens, está no computador, usa, sai, vai dar uma volta, deixa ligado, depois volta para usar de novo. Consome o tempo todo energia? Sim, quanto mais moderno o computador, melhor. Né? E é recomendado hoje que a gente tem até notebook, porque você carrega, depois desconecta da tomada e usa a bateria do aparelho, né? E aí você só usa, carrega novamente, carregou, desliga a tomada e usa a bateria. Saiu, desliga o equipamento, depois liga quando for usar novamente. Essa é muito importante, de desligar os aparelhos quando sair de casa. Então são ações simples que a gente pode fazer e que no final do mês você vai mexer no nosso bolso. Mas o que você faz efetivamente no seu dia a dia para economizar? Bem, lavar roupa. Você lava roupa quantas vezes na semana? Agora, eu quase que lavava todos os dias. Agora, 2 vezes por semana é o suficiente. Você paga menos hoje em dia? Ou tá mais ou menos... Eu pago um pouco mais porque também o nosso consumo aumentou em relação a tudo isso que hoje acontece, da gente ter hoje máquina digital que usa para carregar da energia, celular, né? Tudo isso. Então, aumentou um pouco, mas dá para pagar. Bom, muito obrigado pelo papo, adorei a vista, incrível. Então tá bom, é isso aí, as dicas estão aí para todos, né? Legal. No programa de hoje, vimos que o caminho que a eletricidade percorre para chegar à sua casa é longo e planejado cuidadosamente.
Vimos também que o bom uso da energia é assunto não só do governo, mas de cada um de nós. E escolhas como a de que maneira e em que quantidade usar a eletricidade afetam não só o bolso do consumidor, mas também todo o planejamento energético do país. No blog do programa tem uma tabela do consumo de energia elétrica dos aparelhos que a gente mais usa no dia a dia. Então, se tiver alguma dúvida, é só entrar lá. No próximo programa eu embarco para o Ceará, um estado que está se tornando um polo de geração de eletricidade. Lá eu vou visitar uma usina eólica, uma solar e uma termoelétrica ainda em construção. Até lá!